Boa tarde a todos, meus irmãos queridos, né? A gente mais uma vez aqui na Casa Verde. O dia de hoje começamos a terminamos a segunda fase de entrega de cesta básica. Muitas famílias vieram aqui nos buscar, pedir, né? E a gente, com todas as dificuldades, a gente fez o que pôde, né? As famílias cadastradas ainda não terminadas. E nessa tarde, como todas as tardes e dias, última segunda-feira do mês, é a palestra do suicida. E conversando com alguns irmãos, nós não podíamos passar de atender esses irmãos, com muita dificuldade, e a gente sabe da dificuldade o irmão que sofre com transtorno. Mas a gente tem recebido ligações de pessoas aflitas, ligações de pessoas passando por esse transtorno, mesmo além desse transtorno, além do mais, essas pessoas que vêm à casa, estão procurando auxílio, sabendo que a casa não está fechada, mas a gente faz aquilo que pode. Então, eu agradeço a todos vocês, na hora que a gente solicita orações as orações no grupo, e vocês estão todos estão dispostos a realizar essa tarefa tão magnânima em nome do Pai. Porque hoje são eles, ontem fomos nós, e quantos serão? São muitos, né? E a Casa Verde, trazendo esse trabalho maravilhoso de assistência aos nossos irmãos suicidas, a gente é uma assistência magnífica, porque não dá só essa assistência ao plano físico, como ao plano espiritual, principalmente aos necessitados. Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse momento, nos dando a oportunidade de cada vez mais trilhar um caminho do qual nós escolhemos com tanta dificuldade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja e nos ilumine nesse momento. Bom, como a gente tem dito, não é? Todos nós passamos por dificuldades em nossas vidas momentaneamente, e muitas vezes queremos nos afogar achando que vamos resolver as nossas dores e mágoas. Sabemos que não é bem assim. São muitas dificuldades que nos envolvem nessa caminhada, né? Que a gente tem, Deus nos dá a oportunidade, que nós procuremos força, paz e iluminação para a gente vencer as nossas provas. O suicida, por sua vez, ele busca o conforto no momento de dificuldade em tirar a vida. E a gente sabe que a vida não termina, né, no enforcamento, ou um tiro na cabeça, ou num afogamento. A gente sabemos muito bem que a vida continua além do plano físico. O título dessa palestra eu coloquei como chamamento Suicida, me falta esperança. Que é o que falta esperança para muitos daqueles que buscam a solução dos seus problemas. Tem vergonha de conversar um com os outros, tem vergonha de se aproximar, porque introvertido ou introspectivo dentro de si mesmo é um egoísta, né, do ponto de vista perante as leis divinas, mas é uma noção de momento que eles têm, né? Momento que eles têm. Todos nós sabemos que quando afrontamos essa dificuldade, enfrentamos essa dificuldade, nós passamos por isso. Um chamamento que nos foi dado, nos chama a atenção, é de que difícil encontrar alguém que lhe entenda quando você não consegue pôr em palavras aquilo que tanto lhe machuca.
É assim que o suicida encontra a sua coragem, a sua força, não é? Porque ele busca alguém a encontrar que lhe dê uma palavra de conforto e as pessoas não a entendem. E a casa espírita, não é? Nós aqui, quando aqui estamos na casa, a gente percebe naturalmente como se dá a aflição desses nossos irmãos. É uma dificuldade muito grande de companheiros que vêm aqui debilitados com processos, né, doentio, tanto psicológico como o processo obsessivo. A gente busca mostrar para ele que a vida não é isso que ele está pensando, é apenas um momento que estão vivendo. Porque muitas vezes passaram por uns dissabores do ponto de vista emocional, né? E isso carrega forças, né, negativas dentro do seu pensamento e ele termina infundando-se no caminhar de muita dificuldade. Segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, diz o seguinte: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Isso está em Tiago 3,15. Então diz o seguinte, Emmanuel, na sua dissertação: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam da cura real. Chamando bem atenção, todas as criaturas humanas adoecem. São raros aqueles que cogitam de cura real. São raros realmente. Porque buscam um conforto momentâneo, recebem esse conforto e depois se dispersam. Não luta contra as mágoas que sentem. Alguns deles, né, como a gente tem percebido, levantam-se e vão trilhar caminhos diferentes. Como a gente tem aqui trabalhadores aqui na casa. Eu fui um deles também. E sou um deles também. Ontem me passava uma melancolia tão grande, de um sofrimento, que depois eu fiquei me perguntando, isso aqui é meu? Não é? Sou eu que estou passando por essas aflições? E momentaneamente fui me informar do ponto de vista espiritual. Óbvio que tinha alguns irmãos que estavam na mesma condição de pensamento que o meu, e ali adentrou porque encontrou uma porta aberta, né? Mas eu sei, né, o momento certo de me levantar, e muitos de vocês, ou muitos daqueles que estão vindo, ainda não sabem. E sei também que muitos trabalhadores que aqui vivenciam o nosso trabalho, sabem o momento necessário de levantar-se. Essa é a cura real, não é? Ainda dissertando, por mais que se apresse os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima impreveniente de suicídio indireto. Olha só, chamando a atenção aí para nós, né, que nos montamos nos vícios, não é? Porque a gente sabe das coisas que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente procura outro caminho. O plano físico nos mostra a realidade, né? A gente tem dentro da casa de vocês, amigos de vocês, que estão enfundados nos vícios. Mas eles querem sair do momento que estão vivendo? É um suicídio indireto que pode cometer, né? Tem alguns irmãos, e muitos irmãos do plano espiritual, né, que adentram na nossa caminhada para nos tirar, nos alertar. O que a gente faz? Praticamente a gente não escuta. Por quê? Porque a gente não tem a sintonia junto a eles. Nós não temos esse compromisso, né? E enveredamos para o campo desse suicídio indireto. Isso quando se dá dessa forma, né? Dissertando ainda, Emmanuel diz o seguinte: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. A gente quer isso? A gente quer fazer essa grande mudança, a mudança do perdão sincero, não é? A mudança dos sabores que a vida pode nos ofertar. No trabalho, não é? No trabalho para o outro, na caridade sincera, não essa caridadezinha que a gente acha que faz.
né? Mas uma caridade sincera. O trabalho da oração, oração sincera. Não basta orar quando eu estou doente, não. A gente tem que orar, tomar a medicação da oração, praticamente todas as horas das nossas vidas. Porque nós somos assediados. E no momento que eu baixo a minha vibração, eu entro em estado de dores muito mais do que a gente imagina, porque nós damos brecha ao plano espiritual inferior. E aí nós reportamos a quem? As grandes lideranças que lá existem. Mas não damos a nossa visão necessária às lideranças presentes que aqui curam as nossas almas. Porque Deus nos colocou uns junto aos outros para que nós abríssemos o nosso coração e sejamos sinceros, abertos a uma nova caminhada na reforma íntima, que muitos de nós não queremos fazer. Refazer-se nesse trabalho é mudar-se, né? É mudar-se de patamar vibracional e procurar entender a nova caminhada que Jesus nos dá. Porque temos todos nós na Casa Verde, é uma oportunidade. E aqueles que chegam doentes, que muitas vezes adentram a nossa casa, é auxiliado, é socorrido por nós, nós o ensinamos a orar, ensinamos a pedir, eles são curados. Posteriormente larga o trabalho, porque não tem uma característica dele, ele veio buscar a sua cura, mas ele continua lá fora, a vontade é dele, a ação é dele. Muitos deles se reformaram e vêm agradecer depois. Muitas vezes nos encontram na rua e outros não, mas é de cada um. Né? Quando você, em várias noites de nossas vidas, né, quando anoitece, a gente esquece de agradecer no amanhecer. Por que a gente esquece? Porque, olha, eu fui dormir e me tornei um morto. Não é? Do ponto de vista da carne. Minha carne está estática. O meu espírito está trabalhando. Ao amanhecer, o que a gente faz? Levanta-se da nossa cama e não agradece a Deus por estar vivo. Porque de repente você estaria desencarnado sem saber por quê. Nós esquecemos disso. Então, queridos irmãos, vocês que estão passando por essa dificuldade, adentre-se no seu interior e busque o conforto da oração. Busque compreender que você está vivo, você precisa desse entendimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: no primeiro caso seria a dor, o suicida, né? Seria a dor do castigo um homem que envolveu ao bem. No segundo, seria agraciar a uma contínua, a um que continua culpado. Ele está dizendo o seguinte: quando você carrega para dentro de você e você não sabe despojar-se da sua culpa, o que acontece com você? É Deus o culpado de tudo isso? Não, a culpa é sua. Então, os seus atos perante a sua culpa que irás cometer é culpa de quem? Você mesmo. Agora, uma ação benéfica a respeito disso, como é que se dá? É da sua vontade. E muitos de nós, quando saímos desse inferninho que a gente se mantém, a gente se alerta e sorri. Traz aos olhos uma alegria muito grande. E entende que aquele momento foi necessário para um novo aprendizado. Diz o seguinte ainda no Evangelho segundo o Espiritismo: a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Veja que perante as leis divinas, nós muitas vezes nos culpamos, mas não queremos sair da culpa. Alguém nos machucou. Eu sempre culpo a pessoa. Mas eu não sei tirar essa culpa de dentro de mim. Porque você é um egoísta. Você se torna uma pessoa puramente má. Má para quem? Para você. E vai querer culpar Deus. Porque Deus deu a oportunidade a todos nós do livre-arbítrio, né? De começarmos a arrebanhar tudo que temos de bom em nossas vidas. Só que a gente não descansa enquanto o outro não morrer. E não é verdade.
a gente tem que buscar força e entender que a culpa é minha. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a me libertar e ver dentro de nós um coração vazio, mas puro de amor, um coração vazio de ódio, vazio de orgulho, vazio de vaidade e outros tantos sentimentos. Mas se colocar ali dentro uma plantinha, não é? Que você possa regar todo dia, onde você, dentro da sua casa, né? Majorar pequenos atos de amor, de perdão, de solicitude, um copo d'água, seja lá o que for, isso faz parte de uma renovação. Ora, nesses atos de dores, a gente, muitas vezes, a gente leva com a gente a tristeza, uma tristeza eterna que a gente não consegue dividir com ninguém, né? É uma dor que é somente nossa. Ora, quando eu imagino uma dor somente minha, o que eu estou pensando? No egoísmo puro, sem vontade de viver, né? Porque eu sou egoísta. Eu não quero dividir aquela dor com ninguém. Suponha que o marido largou a mulher com uma porção de filho. Essa mulher, o que ela faz? Ela enfia-se dores, porque ela queria ver o lado dela, o pai dos seus filhos. Ele não quer estar presente. Ela tem que mudar de rota, mudar de caminho. É motivo para qual ela muitas vezes se coloca diante da morte? Não. Se ela cometer isso, o problema é dela. Às vezes ela está facultando as leis, não facultando, está infringindo as leis divinas. Mas é dela. A culpa de quem é? É do esposo? Não, é dela. Que ela não soube sair do momento de dificuldade. Mas não devemos condená-la por isso. Não é? Não devemos sorrir ou aplaudir. Nós devemos orar por ela porque ela não tem essa capacidade. E é por isso que a maioria dos suicidas, quando começa a entender que a vida após a morte existe, a culpa dele é muito maior do que está presente na carne. Dentro do Evangelho ainda, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. O que quer dizer isso? Eu tenho que buscar força. E não sou eu que estou todo doente. Eu estou procurando uma dor infinita que não passa. Mas tem tanto elementos de ajuda no plano físico, por que eu não procuro? Pelo meu próprio egoísmo. Por isso que a dor não passa. Não é? A gente passa na rua, vê pessoas, né, lá com as suas dores infernais, com briga com o esposo, com o marido, e fugiram de casa, arrumaram outro destino. Por quê? Porque são egoístas. Mas a gente não vê esse egoísmo nele. A gente, mesmo doente, ainda critica o outro, aquele que está naquele momento de dificuldade. Mas é de cada um. Então a gente, quando procura a doutrina espírita, observa que nós procuramos refazer-se para entender não só a nós como o outro. E a doutrina espírita vai nos mostrar uma caminhada diferente, uma caminhada de luta, de trabalho, de renovação. Por isso que ninguém quer, quando procura a doutrina espírita, para buscar uma nova caminhada que aqui se depara, isso não é isso para mim. A gente tem visto muito isso. Não, eu não quero perdoar. Eu tinha uma senhora mesmo que veio, uma senhora não, uma mocinha, a sogra dela veio de São Paulo para cuidar dos netos dela junto do filho. Olha que interessante. E ela vai perguntar que odiava a sogra. Eu disse, não. Eu disse, você quer que eu faça um trabalho para botar a sua sogra para dentro de casa, fora de casa? Ela disse, é isso mesmo. Eu disse, não, vamos fazer diferente. Eu vou fazer esse trabalho para a senhora, para ela ficar juntinho de você, me amando. Ela tomou uma raiva tão grande naquele momento de mim, começou a chorar. Eu disse, filha, você está tomando o caminho errado, e esse tipo de coisa que você me pede, eu não tenho como fazer. E eu não sei fazer. Agora, se você pedir para amar sua sogra, eu sei como lhe dar remédio. E ela chorou uns 5 minutos ali comigo, debaixo do abilzeiro, que tem um pé de abil, né? Ficou lá chorando, se lamentando, e eu conversando com ela. Fim das contas, ela disse, eu vou tentar perdoar, mas eu não sei se eu vou conseguir.
Diz, bom, eu te dou remédio, te dei o remédio que é necessário e suficiente para tu aprender a amar. Outra coisa não posso mais te fazer. Desde esse dia nunca mais vi essa moça. E eu não sei como está a condição dela. Então diz o seguinte, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo. Fazer, amar. Elaborar um plano de ação para nós mesmos e fazer diferente. Porque se eu procuro a doutrina espírita e não faço diferente, quem eu sou? Eu não quero mudança para mim. Eu quero continuar a mesma pessoa que eu estou, não é? É assim que se trabalha. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade e a força, a coragem. É o que nos falta. Temos vontade, temos força e coragem. Quando a gente assume isso, a gente faz tudo diferente, não faz? E creio eu que muitos de nós fizemos isso, não é? Bom, o caminho mais poderoso que podemos seguir para lidar com a tristeza é senti-la, processá-la por completo e selecionar uma maneira reconfortante e útil de seguir em frente. Está aí o remédio. Eu não devo me lastimar pelos meus erros. Porque se eu me lastimo pelos meus erros, eu não saio do meu quarto. Eu não adentro naquele caminho que deve ser para que eu possa renovar. Para que eu possa me renovar. Mas eu não entro nesse caminho. Eu entro em que caminho? O caminho de tantos irmãos que hoje, nesse momento, estão passando do seu quarto, da sua sala, do seu sofá, né? Quando está sozinho em casa. Porque muitas vezes, quando a família está, ele está no quarto. Esse é o caminho que eles querem. É o caminho do egoísmo, egoísmo puro, nada de dividir com o outro. Mas nós temos dentro de nós sentimentos. E isso, cada um de nós não conseguimos aprender ainda. Mas vamos aprender. Quando o que nos falta? Vontade, coragem. Então assumimos essa coragem verdadeiramente e vamos trilhar uma fonte de dor, de amor, não de dor, para que ela quebre toda a dor que existe em nossos corações. Isso sim terá uma nova vida. Bom, diz o seguinte: o homem a ela se submeterá quando compreender que és fonte de toda sabedoria e que sem ti ela nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos no céu. Saí das minhas dores, movimentei toda a minha ação de amor, de vontade, de coragem e assumi uma nova caminhada de luz. O que acontece conosco? Eu vou ter uma grande áurea ao meu lado. A minha própria alma renovada. Porque as nossas almas choram. Olha, se minha alma está chorando e eu estou sofrendo junto a ela, o que acontece após a minha morte? Vai ser muito mais difícil você se erguer. E muito mais difícil alguém te levantar. É por isso que muitas almas encarnadas, quando sofrem as suas próprias dores, ela carreia para infinitas dores umbralinas, que tem muitas dificuldades e muitas vezes se tornam espíritos mais doentios do que eram na terra. Porque da terra levaram e nos umbrais da vida continuaram. Né? Porque você continuava no umbral encarnado e no espírito desencarnado continua no umbral. O umbral é o sofrimento postergado após a sua morte. Isso. Não é? Então o que é que a gente tem que fazer? Lutar. A Terra tem esses efeitos, não tem? Ou não? Tem sim. A Terra tem as fontes de luz e de energia que a gente pode renovar-se. Só que a gente não quer. Tem tantos trabalhos pequenos aí. Ao invés de tu enxergar a tua dor, vai trabalhar.
vai enxergar a tua vida na vida do outro. Mas a gente tem as nossas pequenas salinhas, onde nós ficamos à vontade, não é? E lá nos enclausuramos. Por que eu vou sair disso? E vamos culpar a Deus? Não, nós temos que nos culpar a nós mesmos. Bom, essas luzes se abrem no céu. As vozes dos Espíritos nos chamam e nos convida a renovar-se. Se ela não me convida a renovar-se, significa que eu tenho um plano de ação a fazer e bom. E bom. Vou me juntar àqueles que praticam o bem. E vou alinhar uma vontade sadia, deixando de lado tudo e qualquer dissabores que eu tenho contra o outro. Todo e qualquer dissabores. Aí onde é que está a dificuldade, porque a gente não quer relaxar desses maus que a gente ainda carrega. Eu tenho lidado com muitas pessoas aqui, inclusive os irmãos trabalhadores, que entram no estado de obsessivo, um contra o outro, e é próprio dele, né? Porque tenho visto muitos dele, é próprio dele, não querer sair daquela sua ação de vontade. Ele quer ter o domínio. Né? É o domínio egoísta, não sabe ouvir. Quer sempre ter uma atividade que ele possa mandar. Não é bem assim. A gente tem que ter uma atividade conciliadora. Quando a gente tem uma atividade conciliadora, e esses irmãos que chegam até nós, eles nos chegam no socorro. Então, naquele momento, vamos conciliar aos poucos, como a gente tem feito. O engraçado é que na Casa Verde, a gente tem percebido que muitos irmãos chegam aqui doido para se matar. Aí vai fulano, abraça ele, o ciclano, o beltrano e outros mais irmãos. E o outro vai conversar, vai chorar com ele ali debaixo da mangueira, da árvore, sei lá onde for. Daqui a pouco esse irmão está sorrindo. Aí quando olha para a gente diz, graças a Deus que eu encontrei vocês. Vocês souberam me ouvir, porque ninguém me ouvia. Então a chave do céu está perto de nós. Não é o céu verdadeiramente que a gente quer, mas é o céu que a gente queria enxergar. E é muitos deles que enxergam assim. Muitos deles que aqui se encontraram presentes, fizeram esse trabalho, renovaram-se nessa caminhada, mas ainda tem essas pequenas dificuldades. Eu, como dirigente, não posso interferir no livre-arbítrio de cada um. Eu só olho, o momento certo eles vão se encontrar. E se encontrando vão trabalhar para tirar, refazer-se das suas dores e angústias, porque são carreados ou permeados durante longos anos. Isso é um cravinho que lá está e a gente não consegue remover isso imediatamente. Se por nossas preces, aí onde que entra? Se as nossas preces nos inspira essa vontade e nos ampara, isso nos traz o quê? Animação. Quando a gente começa a fazer o nosso Pai Nosso, que os irmãos doentes vai até a corrente, o que acontece? E recebendo aquele passo de corrente, maravilhado fica. Meu Deus, coisa maravilhosa. Olha a oportunidade para esses irmãos. Se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes que lhe carecem, em lugar de pedirmos a Deus que ele derrogue a sua lei, primeiro a coisa que nós fazemos, nós nos instruímos a oração, mas nós não pedimos a Deus que lhe tire a prova é dele. Ele que tem que passar. Cada um de nós temos que passar. Por que nós temos esse poder de pedir a Deus que tire a prova? Lhe digo mais, se eu tivesse esse poder, a primeira prova que eu tirava era minha. Então eu não tenho. Como eu não tenho, eu não posso tirar de ninguém. Cada um com a sua. E que fique com ela, mas sabe trabalhar. Tá me faltando trabalho. Vem para Casa Verde limpar o banheiro. Vem para Casa Verde juntar as folhas, lavar as cadeiras, num domingo de uma ação fraterna. Quero ver qual é o obsessor que fica ao teu lado? Não, mas eu não quero isso. Isso não me serve.
Não me serve, sabe por quê? Por conta do egoísmo. O egoísmo ainda permeia para todos nós que somos doentes. E principalmente para aqueles irmãos que passam por essa dificuldade que o suicídio lhe toma. A ação do suicídio, a vontade do suicídio, permeada pela sua própria ação mental. Não é? Isso está no capítulo 27, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ide. Bom, eu cheguei e aprendi, agora o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Vejo muitos irmãos que hoje se encontram dentro da casa, que vieram com as mesmas dores. O que aconteceu com eles? Estão trabalhando. O que eles estão fazendo? Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras. Não é isso? Aqueles que procuraram a doutrina espírita, e eu falar da Casa Verde, que procuraram a Casa Verde, que procuraram o nosso trabalho, hoje são excelentes pregadores, não da pregação da palavra, mas pregadores são pregadores que acolhem com sentimento. A gente tem visto isso muito por aí. Muitas pessoas. Porque muitas direcionam para o Flávio um telefonema, eu direciono para outras pessoas. Conversa com fulano. Eu já conversei, o que foi que ela me disse? O que o senhor me disse? Então, não resolve não, mas eu queria ouvir da sua boca. Não, filha. A minha boca é a mesma dela, porque a gente fala a mesma linguagem. É a linguagem do amor. Então, tira dentro de ti essa dor que tu carrega, para tu buscar a tua renovação. E tu ter novas oportunidades, porque essa é uma oportunidade que tu está tendo. E essa oportunidade, ela vai se manter viva quando a gente quer, né? Quando a gente quer fazer essa ação verdadeira, que é o nosso caso, nós estamos fazendo essa ação verdadeira. Ora, se eu fiz essa ação verdadeira na comunhão com o Pai, mas eu não pedi para o Pai me tirar as minhas provas. Eu pedi para o Pai tirar as minhas provas. No momento que eu conheci, eu pedi, em outros não. Ela vem conforme o merecimento do trabalho de cada um. Não é? Essas são as minhas palavras, nesse momento, junto com todos vocês. Eu vou dar o depoimento de uma mocinha que está aqui, ela tem 27 anos, né? Ela tem 27 anos, e aos 17, 18, ela cometeu suicídio mesmo, suicídio de se enforcar. É tanto que ela não consegue falar. Abriram uma lacuna na garganta dela. Abriram uma lacuna na garganta dela, os médicos espirituais, né? E botaram uma espécie de um microfone. É esse que eu estou aqui, parece com esse. E ela está falando para mim o seguinte, ó. É muito doloroso para mim, essa nova vida. Como eu choro todas as noites. Ainda não entendi o que passou comigo. Ainda não entendi o que passou comigo. Meu sofrimento é muito maior do que eu tinha na terra. Por egoísmo meu, e me afastar da minha família, e achar que ia resolver os meus problemas. Porque eu era desobediente. E a desobediência gera fatores incalculáveis em nossas vidas, como gerou para mim. Se Deus me colocou na minha família, Deus me colocou na minha família, e me deu essa oportunidade a ela, aí de ali estar, é porque tinha algo a aprender. O que eu aprendi? Nada. Muito jovem, saí de casa, me perdi, e uma certa noite me joguei de uma ponte, debaixo de um caminhão. Ainda por cima, não é? Ainda por cima fui trucidado todo o meu cérebro. Imagina o amanhã como será. Então, praticamente,
Se vocês me pediram que para que enxergar alguém, eu não consigo, porque eu estou toda ainda triturada pelas dores da minha responsabilidade. Eu estou sendo auxiliado no plano espiritual, estou. E eu não estou falando para vocês, não. Eu estou falando para um monte de jovem como eu, fiz isso, e estão tudo ao meu lado. Porque quando a gente vem para uma palestra como essa, e trazer o conforto a muitos espíritos jovens, que estão nos escutando nesse momento, é porque muitos estão presentes aqui, no plano espiritual, junto, ouvindo tudo que nós estamos falando, porque muitos deles fizeram a mesma coisa que eu fiz, causaram a sua própria morte. Então somos responsáveis por nós mesmos. As nossas dores e mágoas são sofrimentos que iremos carregar para o resto das nossas vidas. Então não seja você o culpado por isso. Não culpe Deus você por isso. Seja você o responsável, o próprio culpado pela sua irresponsabilidade que cometeram. Atos que cometemos na carne, somos nós que temos que assumir. Nós, e não Deus. Porque Ele nos deu a vida. O que é que nós temos que fazer? Minha família chora até hoje. Como vocês chamam de mentores e mentoras, né? Eu sempre tenho notícia da minha família por essa cidadã que anda ao meu lado. Uma pessoa muito bacana que me acolhe, né? Nos meus sofrimentos e angústias, porque as vozes que me perturbam ainda continuam me perturbando, que não é assim que se desfaz. Até a gente entender o que o nosso cérebro pode processar diferente, a gente leva tempo, como ela falou para mim. Minha filha, você vai levar tempo. Compreenda isso. Tudo ao seu tempo. E você, né? O que aconteceu com sua vida, o que você fez com sua carne, isso está refletindo no corpo físico, no corpo espiritual. Então tenha paciência. Vou lá, tenho que fazer visita, levo o instrumento e depois de áudio, no plano espiritual, trago para a família dela, né, no momento de oração, porque a mãe ora todos os dias, os dois irmãos também, e eles se voltaram para dentro de uma religião. Hoje são evangélicos, a família eram cinco pessoas, menos um quarto, não é? E eles trazem para mim que eles fazem oração, e eu tenho que confortá-la através por isso, para ver se ela sai do quadro em que se encontra. Ora, se uma cidadã dessa ordem, né, passa por uma dificuldade que muitos de nós que aqui na Terra passamos, né, e achar que tirar a vida resolve o problema, não é dessa forma. Nós temos que compreender, como eu ainda não compreendo, que nós devemos manter-se aqui e trabalhar para que nada possa interferir no quadro ou no ambiente mental de nossas vidas, que é o que a gente não quer. Dores e mágoas todos têm, noites difíceis todos nós temos, mas temos que compreender que a evolução tem que ser nossa, e eu estou compreendendo aos poucos. Espero que Deus, ao longo de minha vida como espírito, possa entender e compreender, ter uma nova oportunidade. Eu sou da cidade de Jaciara, no Mato Grosso, né? E eu sei que em breve, não tão breve, mas logo, eu me chamo Carmen Lúcia, logo eu terei essa oportunidade tão bela. Me despeço de todos vocês, agradecendo essa oportunidade de estar aqui, junto aos nossos irmãos encarnados, e pedir a todos vocês que, nesse momento, para a gente possa escutar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver pressa, tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Deus abençoe vocês, obrigado por tudo, e que nós possamos em breve voltar ao nosso trabalho e estarmos juntos novamente, se abraçando, unidos nessa fonte divina. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis em tentação cair, e livra-nos do mal. Graças a Deus. Cadê a água?